A história de hoje é daquelas que desafiam qualquer roteiro de ficção. É um caso que borra completamente a linha entre uma figura pública super admirada e uma mente criminosa. Essa é a história de Flor de Lis. Pra gente entender a dimensão disso, pensa só. De um lado, a gente tem a imagem que todo mundo conhecia. Uma mãe de 55 filhos, cantora gospel, que chegou a ser eleita deputada federal. Agora, do outro lado, a acusação mais grave possível, a de ter sido a mandante do assassinato do próprio marido. Como é que essas duas realidades conseguiram existir na mesma pessoa? É isso que a gente vai tentar entender agora. Então, vamos voltar para a madrugada do dia 16 de junho de 2019. O pastor Anderson do Carmo foi assassinado, brutalmente, na garagem da casa dele, em Niterói. A primeira versão, que foi contada para a polícia pela própria esposa, a Flor de Lis, era de um latrocínio, sabe? Um assalto que acabou em morte. A narrativa que a família apresentou no começo parecia bem direta. O casal chegou em casa de madrugada, o Anderson voltou rapidinho no carro para pegar alguma coisa e, de repente, vários tiros. Flor de Lis então liga para a polícia, desesperada, contando que a casa tinha sido invadida. Parecia mais um caso terrível de violência urbana, né? Mas só parecia. E é aqui que a história toda começa a mudar. 30 perfurações de bala. A polícia olhou para aquilo e na hora sacou. Isso não era um assalto comum. A violência foi extrema demais, quase com um ar de execução. Era muito mais do que um simples roubo que deu errado. Com essa brutalidade toda em mente, a investigação virou de cabeça para baixo. Aquela história de assalto começou a fazer cada vez menos sentido. E aí, os olhos da polícia se voltaram para o único lugar que restava, para dentro de casa, para a própria família. Então, a grande pergunta para os investigadores passou a ser essa. O que realmente aconteceu naquela noite? Se não foi um assalto, o que foi? A resposta, como eles logo descobririam, estava escondida bem ali, por trás da fachada de uma família que parecia perfeita. E aí as provas começaram a aparecer uma atrás da outra, desmontando completamente a versão inicial. Primeiro, nada de valor foi roubado. Depois, a arma do crime foi achada dentro da casa, onde? No quarto de um dos filhos biológicos, o Flávio. E não demorou muito para ele confessar que atirou. Para completar, outro filho, o Lucas, admitiu que foi ele quem comprou a arma. A trama familiar estava só começando. E por trás daquela imagem de união e amor, a investigação revelou uma realidade bem cruel. Existia uma hierarquia rígida na casa. Os filhos da primeira geração, mais próximos, tinham privilégios. Moravam no segundo andar, comiam melhor, já os outros 47 viviam de forma bem mais simples, numa área coletiva, um cenário bem diferente daquele que eles mostravam para o mundo. E a história fica ainda mais sombria. A polícia descobriu que o assassinato não foi uma coisa de momento, um impulso. Na verdade, foi o ponto final de um plano que já vinha rolando há mais de um ano, com várias tentativas e o envolvimento de vários membros da família. Olha só essa linha do tempo que é de arrepiar. Tudo começou lá em 2018, com tentativas de envenenamento. O Anderson foi parar no hospital várias vezes, com dores terríveis, vômitos, e ninguém entendia o porquê. Enquanto isso, outras filhas buscavam na internet coisas como cianeto e matador de aluguel. A execução a tiros, na verdade, foi a última e desesperada tentativa de um plano que vinha de muito antes. Mas por quê? Por que matar o Anderson? A investigação chegou a duas motivações principais. A primeira era a grana. O pastor controlava todo o dinheiro da família e da igreja, e Flor de Lis aparentemente não estava nada feliz com isso. A segunda, que veio à tona depois, foram denúncias gravíssimas de abuso sexual feitas por algumas filhas contra o Anderson. A defesa alegou que o crime foi um ato desesperado para proteger a família. E tem essa mensagem, encontrada no celular da Flor de Lis, que é inacreditável. Ela dizia que não podia se separar porque isso ia escandalizar o nome de Deus. Para a polícia, isso foi um sinal claro da mentalidade dela. Na lógica distorcida que se formou ali, talvez matar o marido parecesse uma opção mais aceitável do que o divórcio. Até o nome que a polícia deu para a operação foi muito simbólico, Lucas 12. É uma referência a um trecho da Bíblia que fala sobre hipocrisia e sobre como nada que está escondido deixará de ser revelado. Acho que não poderia ter um nome que descrevesse melhor esse caso, né? A oposição total entre a fé pública e os segredos daquela casa. E como se tudo isso não bastasse, a história ainda ganha uma camada política super complexa. O fato de a Flor de Lis ser deputada federal deu a ela imunidade parlamentar. Isso criou um obstáculo enorme para a investigação, porque, a princípio, ela não podia ser presa. O caminho até a prisão dela não foi nada simples. Primeiro, ela foi acusada formalmente,
Mas aí veio a barreira da imunidade. O ponto de virada foi quando a Câmara dos Deputados votou e, por uma maioria esmagadora, decidiu tirar o mandato dela. E aí, sem a proteção do cargo, só 2 dias depois, ela foi presa. E o resultado da votação foi um massacre. 437 votos a favor de tirar o mandato dela contra apenas 7. Isso mostrou que, politicamente, a situação dela era insustentável. As acusações eram graves demais e o caminho para a justiça estava finalmente aberto. E aí, sem mandato, sem imunidade, o que restava era o julgamento. E que julgamento, hein? Foi um dos mais longos e acompanhados da história recente do Rio de Janeiro. Foram 7 dias de muita tensão que finalmente colocariam um ponto final no destino da Flor de Lis e dos outros envolvidos. E aqui os resultados finais. Flor de Lis foi condenada como mandante a mais de 50 anos de prisão. O filho dela, Flávio, que atirou, pegou 33 anos. A filha Simone, que ajudou a planejar, 31 anos. A grande surpresa do julgamento foram algumas absolvições, como a da filha Marzi e da neta Rayane, o que, claro, gerou muita discussão. E, no fim de tudo, a gente fica com essa pergunta martelando na cabeça. Como é que uma família, que se apresentava para o Brasil inteiro como um exemplo de fé, de caridade, conseguiu se transformar, nas palavras do próprio delegado do caso, em uma organização criminosa? É uma reflexão muito profunda sobre até onde podem ir as contradições do ser humano.